Pai de Jesus, amor de Maria, com imensa alegria, estamos aqui no nosso 14º dia do nosso jejum de Daniel, para a honra e glória de nosso Senhor. Nós vamos aqui iniciar entregando o nosso dia nas mãos de Deus. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer aqui o nosso ato de confissão. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Entregamos então o nosso dia de jejum nas mãos do Senhor. Façamos aqui também os nossos pedidos. Senhor, nós oferecemos esse dia de jejum pela maior honra e glória de seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja, pelos que sofrem, pelas almas do purgatório, pelos presos, pelos hospitalizados, pelos marginalizados, por aqueles que são excluídos, Senhor Jesus, pelas crianças que podem ser mortas no ventre de suas mães, pelas crianças que estão no ventre, pelas mães, pela boa hora de todas as mães, Senhor Jesus. Nós te colocamos e te bendizemos. Entregamos, Senhor Jesus, pela nossa conversão, a conversão da nossa família e do mundo inteiro, e pelas intenções do Imaculado Coração de Maria. E agora coloquemos também as intenções que trazemos no nosso coração. Amém. Aqui, hoje, nós iremos só finalizar aqui a oração de entrega. Ó Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos em nossos corações, que oferecemos esse dia de jejum. Amém. E aqui a nossa leitura hoje no Salmo 53, o inocente perseguido, da Palavra de Deus. Salmo 53. Pela honra de vosso nome, salvai-me, meu Deus. Por vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, escutai a minha oração. Atendei as minhas palavras, pois homens soberbos insurgiram-se contra mim. Homens violentos odeiam a minha vida. Não tem Deus em sua presença, mas eis que Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida e faz recair o mal em meus adversários, e segundo a vossa fidelidade destruí-os. Cantarei a glória de vosso nome, Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e pude ver meus inimigos derrotados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui a gente pede, ó meu Deus, escutai a minha oração, atende as minhas palavras, porque o Senhor é bom, pois me livrou de todas as tribulações. Deus é tão magnânimo, que Ele nos livra de muitas coisas todos os dias, mas Ele é tão humilde que eu falo, às vezes eu comento com as minhas amigas, Ele não precisa nos contar do que Ele nos livrou, Ele só nos livra. Não é como nós, quando a gente faz algo de bom para alguém,
a gente faz questão de deixar registrado, né? Faz questão de que a pessoa saiba, muitas das vezes, né? Tem até aquela passagem, né? O que sua mão, que não saiba o que faz a sua mão direita, a sua mão esquerda não saiba, né? Nós somos exatamente essas pessoas, né? A gente quer que todo mundo saiba quando a gente faz algo de bom, um livramento, uma bondade. Deus não, né? Ele é tão maravilhoso que Ele nem nos conta o tanto de coisas que talvez todos os dias, né? Ele nos salva, nos protege, nos direciona, faz o sopro do Espírito Santo nos levar para... Desculpa. Nos instruir para outros caminhos, né? Desculpa. Então, como Deus é magnífico, né? E sua benevolência, caridade, bondade para com todos nós. Amém? Então entregamos, Senhor, em seu coração amoroso esse dia de jejum. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. Seguimos aqui então, né? Conversando um pouquinho mais hoje pelo esse nosso anseio por dignidade, né? Eu acho que ficou claro que a inveja é um pecado que dificilmente a gente vai admitir, porque nós consideramos feio, né? É igual fazer fofoca. A gente nunca admite que a gente está fazendo, né? Mas todas as vezes que a gente está falando de alguém e a pessoa não está presente para se defender, é uma fofoca e pronto, né? E a gente fez o exame de consciência ontem e a gente pôde repensar quantas vezes nós tivemos aquele sentimento em alguma determinada situação, né? Não é pra gente ficar expondo, falando pelos outros, mas é um exame de consciência pro nosso coração mesmo, sabe? E olha que lindo aqui no livro, na página 98, o autor traz assim, ó. De alguma forma, temos a intuição de que fomos feitos para ser muito mais do que o que quer que nós sejamos. Então, de alguma maneira, Deus plantou no nosso coração esse sentimento, né, de que nós somos feitos para algo grandioso. Então, nós temos isso já dentro de nós. Não importa se conquistamos muito ou pouco na vida, reconhecemos que isso não é nada comparado ao que deveríamos ser. Então a gente, eu penso assim, nossa, eu conquistei algumas coisas na vida, por exemplo, sei lá, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho os meus filhos, tenho um trabalho, né, digno, já fiz meus estudos, eu conquistei. Mas não importa se conquistamos muito ou pouco na nossa vida. Reconhecemos que isso não é nada comparado ao que deveríamos ser e fazer. Como diz na palavra de Deus lá em Eclesiástico 1:2, diz assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, agora, se estivermos unidos a Deus e a sua presença íntima, estaríamos cobertos pela sua proteção, que Ele nos fez filhos e filhas e nos marcou como seus e confirmou em nós a sensação de que éramos capazes de tudo com Ele. Então, assim, com Deus, né, nós somos capazes de tudo, certo? Então, de certa forma, por mais que a gente tenha conquistado alguma coisa, a gente sempre vai ter esse anseio, mesmo que seja muito ou pouco, a gente sempre vai ter esse anseio de querer mais. Né? Então a inveja, ela vai distorcer esse anseio pela dignidade que nós temos no nosso coração. Né? Então Deus sabe, a gente precisa entender o seguinte, né? Deus sabe o caminho exato que cada um de nós precisa percorrer para a nossa salvação. Deus sabe, gente. Então São João, Paulo, né? São João Paulo fala assim: antes da queda original, vivíamos em pura dignidade, certo? Porque nós não temíamos nada,
não sentíamos vergonha. O nosso canal, a nossa comunicação era direta com Deus, né? E automaticamente nós sabíamos o quanto éramos amados, nós tínhamos essa convicção, né? Isso antes da queda, porque nós éramos pura dignidade. Mas isso foi quebrado, né? Mas a gente manteve essa intuição, sabe, para o que nós fomos feitos. Então essa intuição nós temos de algo muito maior do que puramente material, sabe? É uma memória ontológica que nós temos, que é uma estrutura do nosso próprio ser. Nós temos essa memória da dignidade perdida, né? Nós temos, não importa qual sagaz nós sejamos, sabe? Quanto inteligente nós sejamos, nós temos esse anseio, essa sede, pela dignidade. E não podemos saciar essa sede pelo nosso próprio poder. Não adianta, gente. Queremos ser sempre superiores, né? Sempre queremos ser superior a alguém, né? Superior ao meu pai, superior ao meu amigo, superior ao meu primo, superior. Então não importa o quanto nós sejamos, nós sempre vamos querer mais. E isso é inveja, gente, tá? Na verdade é esse anseio da dignidade distorcido pelo pecado da inveja. Então é um ego, né, de superioridade. Então você não admite alguém ser melhor que você em alguma coisa. Isso te incomoda, isso mexe, né? Exemplo, vou dar um exemplo. Sei lá, eu estou estudando para o concurso, para passar num concurso 5 anos. Um exemplo, tá, gente? Bem besta. E eu não consigo passar. E aí a minha amiga nunca estudou e passou, né? Aí eu vou falar, poxa Deus, ela nunca estudou e passou, né? Poxa, e eu aqui ralando e não consigo? Ou seja, né, quero tanto essa sensação essa sensação que temos, é uma consciência distorcida, né? Mal formada. Na verdade, nós somos mal formados, né? Na verdade. Vamos olhar para as coisas materiais e achar que isso nos daria mais dignidade, né? Se eu passasse no concurso, isso me daria mais dignidade. Mas isso não é verdade, tá? Eu anotei aqui, ó, não é verdade. Quando colocamos os olhos no sobrenatural, qual é a revelação que nos aparece? É que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Deus tem essa expressão na palavra de Deus, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo. Passar no concurso ou não passar no concurso, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o pecado da inveja vai justamente nisso. A gente esquecer disso, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo a Deus também. Então pronto, uma alegria, uma tristeza, uma saúde, uma doença concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece na nossa vida sem que não estivesse previsto desde a eternidade. Olha que lindo! Quando Deus sonhou conosco, né? A gente confia em Deus, sabe que todas as alegrias e os fracassos nos fazem chegar mais próximos dele. Então isso é confiança, né? E da nossa santificação, isso vai ser o melhor. Então, pode parecer estranho para o mundo, não tem coerência essa fala, né? Não encaixa. Sabemos que tanto a alegria quanto o fracasso faz a gente chegar mais próximo dele. Quantas experiências você pode ter de que você rezou mais, de que você se conectou mais com Deus numa tristeza, numa dificuldade, ou numa alegria muito grande, né? Como não louvar a Deus por tamanha alegria, né, diária que nós passamos? Então, não olhamos para o sentido horizontal, na verdade, né? Então, por exemplo, quando eu esqueço disso, eu estou olhando horizontal. Mas, quando eu me conecto, conecto com tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, eu começo
a olhar para o vertical, né? Eu vou olhar para cima, não vou olhar para os lados, porque os lados não vão saciar o meu anseio por dignidade. E assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado também, sabe? Porque é uma luta, né? Os pecados não são fáceis da gente superar. E às vezes, falas e colocações que a gente faz, muitas vezes dolorosas, sabe? Que magoam as pessoas. Algumas colocações que a gente faz, tipo assim, você não tem isso porque você não é, sabe? Às vezes tem pessoas que falam coisas horrorosas, assim, né? Que fala assim, o que pensa, né? Tipo assim, acontece com você porque você é assim, você passa por isso por conta dessa sua maldade, desse seu pecado. Não, gente, pelo amor de Deus. Se Deus fosse assim, mal, tipo assim, eu tenho um sonho e esse sonho não realiza na minha vida porque Deus está me castigando, não seria Deus, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem um desejo por algo que é de Deus, Deus colocou isso no coração dela. Mas há um tempo certo para todas as coisas e essa entrega, essa confiança é uma busca por virtudes que a pessoa já está lutando contra os sentimentos dela. Aí vem uma pessoa e fala uma coisa assim, feia para destruir, para colocar ela para baixo. Com qual intuito? Isso vai ajudar no quê? Nós vamos falar amanhã sobre a bondade, né? Que é a forma com que eu vou saciar esse meu desejo por dignidade. Então, toda vez que eu for falar algo para alguém, primeira coisa que eu preciso entender, há uma bondade nisso que eu vou falar? Tem gente que fala assim, porque você não aguenta a verdade, né? Já escutei coisas horrorosas e a pessoa se justifica falando assim, é porque a verdade dói, Mayara. Então, você escutar isso, você vai ficar mal, porque a verdade dói. Tá, mas será que aquela pessoa, quando falou isso, ela agiu de bondade? Ou, na verdade, é uma inveja velada? Entende? Toda vez que eu dou uma cutucadinha na pessoa, ou ela quando ela tá alegre, ou quando ela tá triste, e eu dou uma cutucadinha, vocês acreditam que isso seja uma bondade, um ato de bondade? A pessoa já tá triste, já tá sofrendo, já tá ali em Deus, em oração, em súplica, em dor, porque ela tá tentando se conectar com tudo isso que a gente vem conversando, crescer em virtudes. Aí vem uma pessoa e joga assim palavras grosseiras. Aonde que isso é um ato de bondade? Então, além da gente cuidar da nossa inveja, né, desse sentimento, a gente tem que tomar o dobro de cuidado com o que sai da nossa boca. Então, eu sempre lembro daquela passagem, né? O rio, né? Da água do rio, né? Que o mesmo rio, uma corrente lá, não vai jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Não vai, ou é água doce ou água salgada. Então, da nossa boca não pode sair bênçãos e maldições, bondade e maldade. Todos os dias a gente precisa fazer uma escolha. Ou silenciar, né? Se não for contribuir, tem que passar pelaquela regra das 3 peninhas, né? O que eu vou falar vai contribuir, vai ajudar a pessoa? Tem alguma bondade nisso que eu vou falar? Né? Eu tenho que passar por uma peneira mínima ali. Não falar porque eu quero falar. Deus não te deu tal coisa. Gente, eu já escutei coisas tão horrorosas que assim, dá até para fazer um livro das coisas que eu já tive que escutar. E aí, graças a Deus, pela graça divina, Deus trabalha no meu coração e eu vou me purificando, porque é cada coisa horrorosa, assim, que você fica assim, meu Deus, será que essa pessoa realmente pensou que existiu alguma bondade? E quantas vezes eu posso ter sido essa pessoa também na vida de alguém, né? E quantas vezes eu já tive que pedir perdão por eu ter falado algo que não precisava? Então, aqui no nosso caminho de luzes, né, falando sobre a inveja, porque amanhã a gente vai falar sobre a bondade. E é algo muito claro, a gente sabe o que é uma bondade, ninguém precisa falar, né, pra gente. É nítido o que é a bondade. Mas será que a nossa fala, a gente ao invés, né, de falar e trazer maldade,
Por que a gente não busca ou se calar, falar menos, ou apenas trazer palavras de conforto, sabe, para a pessoa? Porque se você não pode contribuir, não tem por que a gente atrapalhar, não é? Então olha só, como a inveja distorce o nosso anseio por dignidade. A inveja faz da vida uma competição, na qual nós sempre estamos correndo atrás de alguma coisa. Então, por exemplo, assim, fulano conseguiu tal coisa porque fulano é bom naquilo, ele merece. Você não conseguiu porque você não merece, para você não vai ser bom. Gente, quem somos nós para falar isso para alguém? Quem somos nós? Se nem Deus, o Criador de todas as coisas, quando Ele nos criou, olha só, eu anotei aqui, ó, além dele saber cada fio de cabelo do nossa cabeça, Deus, Ele tem tudo planejado para a nossa salvação. Lembra que Ele falou para Santa Faustina? Deixe que eu me ocupo da sua salvação. Não é minha amiga, minha irmã, minha tia, minha mãe. É claro que a gente pode dar o testemunho sendo pessoas melhores e sermos luz no mundo, né? Contribuir na vida das pessoas, contribuir. Mas a obra, gente, o milagre é de Deus. Não é meu, não é seu, não é o que eu acho, não é o que outra pessoa acha. Deus já tem tudo traçado, né? Ele já traçou, Ele sabe o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Ele sabe o caminho. Deus falou para Santa Faustina, deixa que eu me preocupo de sua salvação, né? Siga com os olhos voltados, né, na vertical, busque as coisas do alto, se comprometa em crescer em virtudes e deixa que o resto é comigo. Então, vamos tomar mais cuidado, né? Então, olha só, a dimensão social da inveja. Aí ele traz assim, ó, a inveja social é uma ferramenta que Satanás usa para nos enganar. Os seres humanos, né? A nossa natureza é parte essencial da nossa humanidade. Então, nossos relacionamentos estiverem intactos, normalmente conseguiríamos dar conta. Satanás sabe muito bem disso. Por isso, ele usa os seus melhores truques para nos isolar, nos convencendo de que não precisamos dos outros, e assim a inveja faz com que nós afastemos daqueles que poderíamos nos dar apoio. Deus quer que sejamos seguros em comunhão íntima com Ele, mas Satanás quer que nos afastemos para poder nos destruir. A inveja nos faz desdenhar da companhia dos outros. Ela nos faz ver todas as bênçãos que Deus nos deu. Ao invés de nos dar a esperança de recebermos bênçãos semelhantes em nossas próprias vidas, a inveja traz o pensamento desesperador de que nós não valemos nada. Então, o antídoto à virtude celestial da bondade é o antídoto contra a inveja. Mas poucas pessoas realmente entendem o porquê. A inveja é a distorção do anseio divino pela dignidade, e a bondade nos dá a habilidade de localizarmos e redescobrirmos a essência da nossa dignidade. Ó, lá em Gênesis, a bondade é um dos frutos do Espírito. Em outras palavras, ela é uma das qualidades que transbordam de dentro de nós, quando nos conectamos com o amor de Deus por nós. Lembre-se que a dignidade vem do fato que Deus nos ama. Então, por isso, a bondade de Deus nos traz esse sentimento de dignidade. Então, amanhã nós continuaremos aqui expressando especificamente sobre a bondade, que ele continua nas próximas páginas. Então, amanhã nós seguiremos nosso caminho. Finalizamos aqui esse sentimento, né? Essa inveja, esse pecado da inveja, o nosso anseio divino por dignidade, e amanhã concluímos com a bondade. Amém? Então vamos rezar uma Ave Maria para concluir o nosso dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo a
Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.